Está daqui de Brasília. Vamos passar a palavra agora ao doutor Fernando de Souza Gomes, secretário de Meio Ambiente do município de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Boa tarde a todos. Um dia corrido, cansado, mas nós estamos aqui. Eu gostaria que os colegas abrissem os slides para nós. E antes disso, eu gostaria de deixar um pensamento para cada um de nós. O que eu quero ser daqui a 5 anos? Depende das minhas decisões de hoje. E aproveitando estar nesta casa de leis do nosso país, eu gostaria de deixar a minha indignação quanto ao relator do Código Florestal. Eu não poderia deixar, nesse momento, de deixar a minha voz aqui insatisfeita com os caminhos do nosso deputado Aldo Rebelo. E eu gostaria, assim como no passado houve movimentos estudantis para a redemocratização do país, os caras pintadas para o impeachment do primeiro presidente eleito do país, eu também gostaria de conclamar a juventude brasileira para nós levantarmos a bandeira do movimento estudantil em defesa do meio ambiente. E eu gostaria de lembrar das palavras do nosso presidente da ANA, Dr. Vicente Guilo, quando ele diz que a preservação começa ali nos pequenos mananciais, nas nascentes de águas. Por isso que eu remeto ao deputado Aldo Rebelo a minha insatisfação. Mas eu vou trazer agora a palavra para aquilo que eu fui chamado, e quero agradecer muito o meu amigo do peito, meu amigo Donizete Torkasky. Muito obrigado por essa oportunidade de me colocar um secretário do Meio Ambiente há 1 ano e meio à frente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em Santo Antônio do Descoberto, no meio de tantas feras da área, e eu me sinto, de certa forma, envaidecido. E quando nós assumimos a Secretaria do Meio Ambiente em Santo Antônio do Descoberto, com total autonomia dada pelo nosso prefeito local, nós pegamos uma secretaria que o secretário trabalhava e recebia no final do mês. Ao assumir, nós criamos o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Criamos o Código Municipal do Meio Ambiente. Instituímos o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Hoje, nós temos na Secretaria um corpo técnico, embora muito singelo, mas pago com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Nós temos a engenheira ambiental que nos dá suporte, a doutora Damiana está presente ali. Nós arcamos as despesas da Secretaria, criamos o corpo de fiscal, municipalizamos o sistema de licenciamento ambiental. Hoje, em Santo Antônio do Descoberto, ele licencia sua própria área, mas nos deparamos diante de um problema imenso, grande, que eu gostaria que todos os senhores voltassem os seus olhos para o problema do Rio Descoberto. O problema desse rio que há anos sofre com a poluição do esgoto oriundo do Distrito Federal. Pode ir à próxima página, por favor, meu querido. A bacia hidrográfica do Rio Descoberto, ela está localizada a oeste do Distrito Federal. Ela tem os seus limites territoriais: a leste, a Lagoa de Santa Maria; a oeste, a bacia do Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto; ao norte, a bacia do Rio Maranhão; ao sul, a subbacia do Rio Melchior. A sua área
é de 895,9 quilômetros quadrados. Elas têm a sua fonte de poluição difusas e pontuais, no uso do solo desordenado e lançamento de águas residuárias domésticas, industriais e agrícolas. A próxima página, por favor. Justificativas para o desenvolvimento de projetos e políticas públicas voltadas à despoluição da bacia do Rio Descoberto. Estou falando rápido porque o meu tempo é curto, tá? Disponibilidade hídrica do DF de 1.388 metros cúbicos de habitante ao ano. Disponibilidade hídrica de 1.700 metros cúbicos de habitante ao ano. O Distrito Federal, a terceira pior disponibilidade de água por habitante do país, perdendo apenas para Paraíba e Pernambuco, localizados no polígono da seca. Próxima página, por favor. Aqui é a localização da bacia do Rio Descoberto. A próxima página, por favor, meu querido. E aqui é a rede de drenagem. Nós temos logo ali em cima, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Águas Claras. Ali, os esgotos são lançados no rio Taguatinga e no rio... Cortado, que ambos desaguam no rio Melchior, e o rio Melchior, por sua vez, no Rio Descoberto. Próxima página, por favor. O Rio Descoberto, ele é nascente nos córregos Capão da Onça e Barrocão. Ele serve de abastecimento hídrico de 70% da população do Distrito Federal. Ele é receptor de cargas poluentes diversas, especialmente águas residuárias domésticas, contaminantes advindos de rede de drenagem natural, deflúvio superficial urbano e agrícola. Principais contribuintes: córrego Taguatinga, córrego Cortado e rio Melchior. Usado para recepção de efluentes de esgoto. E a qualidade da água comprometida para outros usos. Informação essas nós adquirimos no próprio portal do GDF. www.taguatinga.df.gov.br. Próxima página. Aí a nascente, localização da nascente do Rio Descoberto. Próxima página. Santo Antônio Descoberto, a cidade a qual eu sou secretário, é uma cidade dormitória, atividades econômicas incipientes, PIB a preços correntes de 182.400, do IBGE 2.700, sistema 2007, aliás, Sistema Municipal de Saneamento de Águas e Esgotos é a Saneágua, em Goiás. A rede coletora de esgotos parcialmente implantada, disposições finais a águas residuárias domésticas utilizadas, fossas sépticas e a ETE. A ETE tem a eficiência de remoção de DBO projetada para 90%, a eficiência de remoção anual de DBO média alcançada de 76,42%, dados de 2008. A próxima página, por favor. O Rio Descoberto, ele é contribuinte direto ao reservatório da Corumbá 4. É aí que nós queremos chamar a atenção. Porque no reservatório da Corumbá 4, no braço do Rio Descoberto, houve o surgimento de macrófitas após a implantação do reservatório. À época, se eu tivesse voz, eu seria contra a instalação do reservatório da Corumbá 4 naquela localidade, porque antes de se instalar o reservatório, era necessário resolver o problema do rio Melchior. Era necessário resolver o problema do Rio Descoberto. E com isso, foi gerado um outro grande problema. E nós sabemos que a proliferação desses vegetais causa prejuízo aos usos múltiplos da água. Mas e aí? Retirá-los ou deixá-los onde estão? É uma questão que nós temos que pensar quanto às macrófitas.
Função biológica das macrófitas: organismo, bioindicadores, bioacumuladores, biofiltros, biorremediadores. Na dinâmica dos ecossistemas lacustres, podem ser fundamentais para a diminuição da concentração de nutrientes no braço do rio descoberto. Excesso de nutrientes nas concentrações de oxigênio dissolvido, montante de animais aquáticos. A decomposição de macrófitas é uma outra análise que nós temos que fazer. Ela nos traz queda no oxigênio dissolvido. Há um grande problema que nós devemos voltar as nossas atenções. A próxima página, por favor, meu querido. Aqui nós vamos ver como é que estão as macrófitas no reservatório do Corumbá. O Programa Básico Ambiental de Monitoramento e Controle de Macrófitas, aí são as desenvolvido queridas pela Corumbá Concessões, trabalhou para prevenir e controlar o desenvolvimento excessivo desses vegetais. Para isso foram realizados levantamentos nos locais de maior ocorrência, como nos rios Alagado, São Sebastião, das Antas e Descoberto, que correm para o reservatório de Corumbá 4. As macrófitas são plantas aquáticas que vivem em diferentes tipos de ambientes, como os brejos, debaixo d'água ou flutuando. Elas desempenham um papel importante no funcionamento dos ecossistemas e servem de abrigo e comida para os peixes, e também são alimentos para muitas espécies de aves e mamíferos. Em alguns lugares, as macrófitas ajudam na despoluição da água, filtrando e utilizando o excesso de material orgânico para produzir mais folhas e flores. O crescimento exagerado desses vegetais é um indicativo da poluição da água, provocada pela contaminação e pelos esgotos não tratados das cidades da região. Isso pode deixar a água sem oxigênio dissolvido e provocar a morte de muitos organismos, causar mau cheiro e pode até servir de berçários para insetos. Para controlar o crescimento das macrófitas, a Corumbá Concessões faz estudos de aproveitamento econômico dessas plantas e sua contenção com tambor e cabo de aço. A Corumbá também incluiu no seu plano estratégico de pesquisa e desenvolvimento um projeto de uso de macrófitas aquáticas como fonte de nutrientes para plantios de recomposição ciliar em reservatórios de usinas hidrelétricas, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Esse projeto é realizado por empresa de pesquisa altamente especializada no setor e prevê parceria com universidades. Bem, essa foi a apresentação do córrego do reservatório da Corumbá 4. Nós vimos que aquela vegetação são macrófitas. Há um trabalho da empresa que gerencia o reservatório de retirada de macrófitas. Acontece que há uma função das macrófitas. Ela serve para filtrar os poluentes. Quando você retira elas, a água poluída, ela vai para o reservatório. Há 2 meses atrás, nós tivemos uma mortandade de peixes no reservatório. Há 6 meses atrás, nós tivemos uma mortandade de peixes no rio descoberto. Nós vivemos um momento muito delicado relacionado às macrófitas. Deixá-las onde está, retirá-las e os peixes. Como nós vamos tratar dessa questão? Desse problema que muitas vezes em reuniões a culpa fica no município de Águas Lindas e Santo Antônio Descoberto. Poluímos sim, mas não o suficiente para prejudicar o rio descoberto como está sendo prejudicado. Aqui são dados da Saneago, de coliformes, de oxigênio dissolvido, de DBO da água. Isso aqui está acima da ET de Santo Antônio Descoberto e a comparação abaixo da ET de Santo Antônio. Poluímos, mas não o suficiente para causar o dano que está sendo causado não só ao rio descoberto, mas o reservatório de águas da Corumbá. Pode passar a próxima. Conclusões. A União, o Distrito Federal e os municípios banhados pelo rio descoberto
devem assumir responsabilidade sobre a qualidade da água deste, com vista à manutenção de ecossistemas, aos usos múltiplos e à garantia de uso futuro de suas águas. É necessário que seja desenvolvido um programa de despoluição do rio Melchior, pois este é o principal afluente do Rio Descoberto, receptor de esgotos brutos e tratados provenientes das cidades satélites de Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras e, mais recentemente, o setor habitacional Água Quente, próximo a Santo Antônio Descoberto, com média de 50 mil habitantes. Tem outra página? É contraditório que a Corumbá 4 seja destinada a abastecimento hídrico do Distrito Federal, visto que um contribuinte tão importante deste reservatório, o Rio Descoberto, possui a qualidade da água prejudicada por cargas poluentes de rios e córregos distritais, os quais são utilizados para diluição de efluentes. É sabido que há fatores limitantes à produção primária das macrófitas, tais como temperatura, radiação fotossinteticamente ativa, velocidade da corrente, variação do nível da água, nutrientes, dentre outros. Porém, a retirada das macrófitas pode ocasionar uma catástrofe ambiental decorrente da depressão do oxigênio dissolvido e consequente mortandade de peixes. Tem outra página, por favor? Tem outra? Não. Acabou. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que compõem a mesa, autoridades da área hídrica do nosso país, da nossa região. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ouvintes, formadores de opinião. Nós temos um compromisso para com o município de Santo Antônio do Descoberto, para com o meio ambiente. Nós temos a responsabilidade, a culpa de poluir o Rio Descoberto, e isso nós não somos culpados. Eu gostaria que juntos nós uníssemos forças para nós salvarmos não só o Rio Descoberto, mas o reservatório da Corumbá 4, que foi construído, que tirou famílias que anos e anos moravam na região rural do Baixo Santo Antônio. Para quê? Para ter um reservatório poluído? Para trazer malefícios aos peixes, aos animais que ali vivem? Eu gostaria nesse momento de conclamar e de pedir ajuda, pois o município de Santo Antônio Descoberto está pedindo ajuda, está disponível a enfrentar este mal que recai sobre nós, que é a poluição do Rio Descoberto, proveniente do rio Melchior, no Distrito Federal. Meu muito obrigado e que Deus abençoe. Gostaríamos de agradecer a palestra do secretário Fernando Gomes. Traz um tema de extrema relevância para todos nós, moradores aqui do Distrito Federal, pois o Rio Descoberto é vital para o abastecimento de água dessa cidade. Bom, chegamos ao fim das